todos, aqui é o Vicente Scopacasa e estamos mais uma vez aqui para apresentar o Conversas Iluminadas, que é um evento elaborado pelo CONAI, né? Um evento onde nós convidamos light designers, projetistas, enfim, pessoas do mercado de iluminação, profissionais do mercado de iluminação, para a gente bater um papo e conversar sobre projetos e sobre iluminação em geral. Esse evento é patrocinado pela Uberlit, né, que nos ajuda a manter o programa, né, o evento, e então agradecemos a Uberlit pelo patrocínio. Bom, no evento de hoje, nós vamos trazer a Carol Russo, da Solis Arc Lighting, para que ela nos apresente um projeto muito interessante que ela realizou aqui numa cidade no interior de São Paulo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do projeto. Então, convido a Carol Russo para estar aqui conosco. Olá, Vicente. Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Tudo bem com prazer. você? Obrigada pelo convite. Tudo bem, sim, contigo? Tudo bem. Pois não, você... Bom, então é o seguinte, Carol, logicamente, a gente sempre vê o projeto antecipadamente, né? Porque para a gente se inteirar, né, para ficar mais fácil o nosso bate-papo, eu diria que o projeto é muito interessante, tá? Mas antes de começar o projeto, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está acompanhando, por favor. Legal. Eu sou a Carolina Russo, sou arquiteta de formação. Optei por me especializar em light design, né? Na verdade, buscando um pouco mais de conhecimento sobre iluminação para, a princípio, somar, né, nos projetos de arquitetura de interiores que eram desenvolvidos. E quando comecei a estudar iluminação, eu descobri que existe ali um universo incrível, né? Assim, cheio de possibilidades técnicas, né? Muita coisa que eu nem imaginava que existia, né? Isso há uns 6 anos atrás. E aí me apaixonei, assim, né, pelo tema da iluminação, pela ideia dos projetos luminotécnicos, né? E de lá para cá, assim, venho cada vez estudando mais, me aprofundando mais, né, aprendendo mais. E hoje, né, à frente da Solis, que é uma empresa que veio com core, assim, né, com uma intenção da gente justamente trazer todo o conhecimento que existe na academia, o conhecimento técnico, né, que a gente vê artigos interessantíssimos, palestras incríveis, mas para a prática, a realidade das pessoas, né, e de uma forma assim que também que isso fique bem acessível, né, e não muitas vezes só num aspecto mais elitizado, né, que a gente sabe que o investimento de projeto não é algo simples de ser feito, né, então a Solis nasceu desse desejo, né, de a gente aprofundar conhecimento para o bem, para a otimização das pessoas, associando a iluminação às obras, né, produtos e tudo mais, né? Então a gente também vem numa mudança a cada projeto, a cada experiência, né? Mas sempre para melhor. Legal, muito bem. Bom, então eu acho que depois da apresentação a gente vai, né, para a sua palestra, e lembrando que no final quando você terminar, nós voltamos para conversar um pouquinho mais, né? Algumas perguntas, alguns esclarecimentos, né? Para quem está nos assistindo, tá bom? Então, Carol, o show é seu. Vamos lá, vamos ouvir a sua apresentação. Então, vamos lá. Então, esse é um projeto da Mônica Frias Arquitetura, né, desenvolvido pela Mônica Frias, é uma arquiteta muito querida, né, projeta muito bem. A gente também adotou o nome que ela deu para esse projeto, que é Casa Brise, tá? Esse projeto ele veio com esse nome porque é uma arquitetura lindíssima, revestida com brises metálicos de aço cortem. E quando a gente foi, né, recebeu o convite para fazer a iluminação desse projeto, um dos elementos que chamaram muita atenção era justamente esse desenho, né, que ele é um desenho que vai alterando as suas formas, assim, né, os brises são deslizantes, então a fachada fica
ela vai mudando, né, ao longo dessas disposições, com os efeitos muito, muito, muito interessantes, né? E, a princípio, não existia nenhum tipo de iluminação para esse elemento principal, que era o brise, né? Então, surgiu logo dessa vontade de pensarmos, né? Por que não? Por que a gente não iluminar esse elemento principal, sabe? Então, a Casa Brise, ela veio, assim, para justamente a gente fazer uma diferença em relação aos elementos principais dessa arquitetura, né? Quando a gente começou esse projeto, já existia um projeto contratado de automação, então já sabíamos que teria automação, que tipo de automação, como se daria, né, esses controles. A automação foi feita para uma empresa super parceira nossa, né, a Concept House, e a gente, como também já tem os trabalhos em conjunto, né, foi uma comunicação muito fluida, né, em relação às estratégias, às soluções, e aí vocês vão acompanhar agora ao longo da apresentação os resultados que a gente conseguiu alcançar nesse projeto, né? E depois posso contar um pouquinho também dos desafios que tivemos. Eu trouxe uma prancha aqui técnica a princípio, né? Só para vocês entenderem um pouquinho como que é esse layout dessa residência, tá? A gente geralmente trabalha aí com várias pranchas a cada projeto, essa é apenas a primeira. Então, ela é uma planta onde a gente tem uma divisão muito clara do que seriam as áreas privativas, né, dos moradores, e do que seriam as áreas comuns, tá? Então, por exemplo, nessa planta que vocês estão vendo aqui, a gente tem tudo que seria uma área comum. É um grande hall ali, né, que os proprietários se referiam como um grande espaço gourmet, mas que, na verdade, ele hospeda aí uma sala de TV, né, de estar, uma sala de jantar, um lounge privativo perto de um bar, uma cozinha gourmet, um espaço gourmet com churrasqueira, totalmente equipado, um espaço de jogos, tá? E eu vou explicando um pouquinho mais deles ao longo da apresentação. Então, é uma grande área, né? Que vocês podem ver essa área aqui maior, né? Da planta, que dá um aporte a tudo isso, né? E aí ela tem esse desenho que acompanha de um terraço. Esse terreno ele era muito alto ali, ele é muito alto no condomínio, então ele tem uma vista muito bonita das montanhas, da vegetação. E aí a gente tem aqui como ambientes mais privativos, digamos, né, ou seja, não integrado com todo esse conjunto, apenas uma cozinha funcional, que é onde a gente prepara os alimentos, onde fica um pouquinho a bagunça ali, e um lavabo, tá? Inclusive até o próprio hall aqui de entrada da casa, ele se conecta com todo esse espaço. E depois no pavimento superior é onde a gente tem essas áreas privativas, né? Que daí, por sua vez, são os quartos, né, que são suítes, a circulação, né, uma sacada privativa também, tá? E aqui, mais para o final, a gente tem um nível um pouquinho mais baixo em relação ao início da casa, onde a gente tem um solário aqui, né? Então, foi feito um deck e é um espaço de convivência da família. E aí, isso também se associa aqui a uma piscina de borda infinita, que igualmente ela tem uma visão muito interessante, que vocês vão ver para essas montanhas, para essa vegetação, tá? E fora isso, a gente tem apenas a circulação aqui do entorno da edificação. E aqui seria uma área relacionada à piscina, tá? Que a gente também projetou a iluminação. Então, a gente tem a fachada, essas fotos aqui vocês vão ver que elas são todas para o final da tarde, né, para o entardecer e à noite, justamente para a gente conseguir visualizar bem todos os efeitos de luz, tá? Essa casa, ela tem essa imponência, então tem um desenho contemporâneo, né, tem todos os elementos vazados, e o que a gente achou imediato, super interessante, foi justamente a gente iluminar esse elemento aqui, né? Que no início do projeto, né, no que estava previsto a nível de arquitetura, não teria nenhum tipo de iluminação. Então, era uma casa lindíssima, mas que para o final do entardecer da noite ela ficaria apagada, né? Sem esses efeitos de uma iluminação voltada para a arquitetura. Por ser arquiteto, eu gosto muito de pensar o efeito da iluminação relacionado ao desenho, né? Então, a gente sai daquele aspecto do tipo clarear ambientes, né? E claro que isso também é importante, né? Assim como a gente ter todo o atendimento das normas vigentes e tudo mais, mas quando a gente pensa, né, principalmente no residencial, que a gente tem, eu acho que uma possibilidade maior para isso, quando a gente entende o desenho daquela edificação, o desenho daquela arquitetura e, por consequência, né, entende como valorizar através da luz, eu acho que a gente acaba sempre
tendo aí uma associação muito interessante, né? Um relacionamento muito bacana entre a luz e o design da arquitetura, tá? Então, aqui a gente tem toda uma estrutura que foi desenhada por nós, né, que deu aporte para fazer essa iluminação perimetral ao redor da casa. Ela vem tanto na parte inferior quanto superior, né, para que a gente ilumine, por exemplo, esses brises verticais, aqui também, né, brises verticais, aqui num nível diferente que eu me refiro um pouco mais para frente da casa, da edificação, e todo o elemento vazado, né? Aqui são placas de aço cortem que elas são deslizantes, então elas abrem, fecham, esse desenho vai mudando, tá? Aqui na parte inferior onde a gente tem um acesso, temos uma plataforma elevada que prevê um paisagismo, mas não prevê nenhum tipo de iluminação, então igualmente ela ficaria escura à noite, né? Ou teria algum tipo de iluminação, talvez, aí ancorada na estrutura que clareasse ela. Mas a gente optou por fazer uma iluminação indireta embaixo da plataforma para que desse esse efeito, a sensação de que ela estivesse elevada, né? E também, claramente, a gente criasse uma sensação aqui de um convite a entrar na casa, sabe? Principalmente porque a gente tem todo esse elemento aqui também, que é como se fosse um ripado, né? É uma estrutura metálica, mas mimetiza uma madeira ripada, então, bem bonito, assim. Então a gente fez uma iluminação linear aqui que elevou essa plataforma, né, trouxe um destaque. E aqui nessa área, né, onde a gente tem a área para os carros da garagem, entrada da casa, uma coisa muito legal, e até isso foi comentado também com o pessoal da revista Lume, né, os clientes tinham muita segurança de ter uma garagem escura, né, e quando a gente propôs não ter nenhum ponto de luz no teto, né, houve um estranhamento, né? Mas como assim não vai ter luz, né, no teto da garagem? Não pode. E a gente bateu firme ali que seria muito interessante a gente ter só essa iluminação linear no piso, né? Então aqui é uma iluminação que tem uma intensidade luminosa super suficiente, né, para a gente poder entender e visualizar essa área, né, sem que também se torne uma iluminação agressiva, cansativa, né, pensando que às vezes as pessoas estão chegando tarde do trabalho, à noite, né, e aí toda uma iluminação também em excesso ou muito ofuscante, assim, ela acaba sendo invasiva, né, acaba fazendo mal aí para as pessoas. Isso que é uma coisa que a gente também se preocupa muito, né, na Solis, como dentro de todo um desejo, né, estético, de valorização, de otimização, a gente traz a saúde, né? E eu até falo para o pessoal aqui, né, que são 3 pilares no meu entendimento. A iluminação, ela tem que respeitar os critérios de saúde, em primeiro plano, no primeiro layer aí, função e estética, né? Exatamente nessa ordem, sabe? Para que a gente, às vezes, não coloque a estética à frente da saúde, né? Ou a estética à frente da função. E a gente faça, às vezes, né, até consiga alcançar um resultado muito bonito, mas onde as pessoas não vão se sentir bem nesse espaço, não vão estar saudáveis, sabe? É uma coisa muito importante, eu acho que até pelo viés da arquitetura, a gente tem que se sentir muito bem na nossa casa, né? Porque se a gente não se sentir bem na nossa casa, acho que não tem lugar no mundo onde a gente se sinta bem, sabe? Então a gente valoriza muito, né? Trazer os clientes para bem próximos do nosso processo de criação, desenvolvimento dos projetos, para que a gente possa, no que compete a Solis, a gente fazer com que o cliente ele fique bem satisfeito, né? E ele de fato se envolva, se aproprie desses resultados dessa iluminação. Então, essa é a nossa fachada do projeto Brises, tá? E aí a gente tem aqui também toda essa vegetação na parte inferior, né? Porque ela traz uma certa privacidade para a janela que é da cozinha funcional que eu expliquei para vocês, né? E, igualmente, a iluminação linear no piso, ela também valoriza um pouco dessa vegetação. Aqui é a plataforma elevada, que comentei com vocês. Então, aqui também é uma perspectiva de entrada, né? Onde a gente observa que a gente não vê essa iluminação linear da plataforma. E a gente apenas vê que você tem um faixa de luz ali, que cria esse efeito mais flutuante, mas de um modo sutil, agradável, né? Que dá essa sensação que queríamos que tivesse, né? Convidando a entrar na casa. Aqui são algumas outras perspectivas, né? Mais laterais. E um grande desafio nosso aqui foi conseguir manter a uniformidade da iluminação, né, nesse brise, porque são muitos elementos, são muitas diferenças de profundidade, sabe? Muitos materiais ali envolvidos, mas a gente conseguiu desenhar, fazer parte do desenho da estrutura, para que a estrutura desenhada por nós hospedasse a iluminação.
E é uma iluminação que ela continua por toda a lateral, tá? Então, onde tem brise, tem essa iluminação acontecendo. Aqui, por exemplo, é um ponto onde o brise, no momento da foto, ele estava aberto, né? Então, a gente já vê ali que muda o efeito visual, tá? E onde todos eles estão fechados e contínuos, a gente tem uma uniformidade. Aqui mais algumas perspectivas também, né? Aqui uma visão da garagem, né? Que é um dos pontos que eu comentei com vocês. E o teto, né? De todos esses ambientes interligados, ele é de madeira tauari. Então, ele acaba escurecendo um pouquinho o ambiente, porém, a gente consegue ainda assim ter um cenário agradável, né? E conseguindo compreender bem todos os elementos ali presentes. Aqui já é com a fachada apagada, né? Então é uma foto que eu gosto muito, porque mostra a diferença, né, desse impacto de você ter esses elementos iluminados e esses elementos sem iluminação. Aqui estava apenas a plataforma, né? E um ponto que os clientes pediram aqui. Mas, assim, a princípio, né, antes do projeto de iluminação, a gente teria basicamente esse cenário aqui como o resolvido a nível de arquitetura. Bom, passando pela porta, então, do ripado, então, entrando aqui na edificação, a gente tem um hall, onde a gente tem muitos vidros, e a gente tem uma jabuticabeira, que ela está viva, ela não é preservada, e na parte superior a gente tem até uma iluminação, né, zenital ali, para que, então, ela receba uma insolação, ela consiga ser uma vegetação saudável. E que a gente também pensou em trazer, né, por essa jabuticabeira, né, ela estar ali no centro do espaço, a gente entende que ela é um elemento principal, né? Então, pensamos aqui em trazer uma iluminação que ela fosse perimetral, indireta, né, sutil, agradável, que novamente eu consigo ver o que eu preciso, então os degraus, os acessos, mas sem isso se tornar algo muito invasivo, confuso, ofuscante, né? E uma coisa que gostamos muito desse resultado foi esse jogo de sombras, né, que a gente conseguiu criar no momento que a gente ilumina essa jabuticabeira. A gente iluminou ela com um uplighting, então são pontos que eles estão embaixo aqui. Até nessa foto aqui estava no Natal, então por isso que ela estava decorada com essas bolas, né, esses elementos, mas não é o normal ali, né, o convencional. E aí a gente depois, subindo aqui, a gente tem esse espaço dos quartos, né, que tem uma iluminação própria de acesso, que eu vou mostrar para vocês. Mas o que compete é que, tipo, entrar na casa e ir sentido toda aquela área ampliada, a gente tem uma iluminação mais aconchegante, mais leve, né, e aqui são os degraus que foram feitos, né, em granilite, então a gente colocou uma iluminação embaixo deles, tá? Aqui um pouco mais no desenho das sombras, né, fruto aí da iluminação da jabuticabeira. E a gente até fez também uma experiência que eu pessoalmente gostei muito, considerando um filtro âmbar. E aí a gente tem esse resultado aqui. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um desenho de sombra bastante interessante, né? A gente tem uma iluminação agradável, aconchegante, acolhedora, né? O âmbar traz muita sensação, né? É uma luz que se associa ali com a mesma luz que a gente tem no pôr do sol. E, inclusive, ela é muito saudável, né, para ambientes residenciais, áreas de descanso, de repouso, de acolhimento, sabe? Então, acabou que até a gente deixou isso como uma iluminação fixa ali, né? Ter o filtro âmbar na iluminação da jabuticabeira. Então, aqui, por exemplo, a gente não tem a iluminação perimetral acesa, né? Apenas a jabuticabeira, e a gente tem esse resultado de cena aqui. Até um ponto interessante desse projeto é que, como quando começamos, sabíamos da existência da automação, né? Tudo foi pensado no projeto de iluminação para que a gente tivesse essas cenas acontecendo, essa valorização de todos os elementos da arquitetura, né? Então, não foi uma situação do tipo, temos a iluminação e depois lá na frente, com a automação surgindo, pensa nas cenas, né? A gente vê as cenas. Então, a gente pensou nas cenas aí como um primeiro ponto. Aqui é o acesso dos quartos. Quando começamos esse projeto, essa escada já estava pronta, então não tinha nenhuma possibilidade de a gente poder colocar qualquer iluminação embutida nela, né? E aí começamos a pensar, né? Como que a gente vai fazer para iluminar essa circulação que é importante, né? A escada precisa, inclusive, ter uma iluminação suficiente por questões de segurança, mas que a gente não precise trazer esses pontos do teto, né? Ou fazer alguma coisa que prejudique a iluminação que a gente vai ter na jabuticabeira, nos outros acessos, né, toda ao redor, ali, como eu expliquei para vocês. Então, surgiu da gente fazer esse corrimão iluminado.
E aí, igualmente, né, a Sueli foi responsável pelo desenho do corrimão e associar a iluminação a ele, né? E aí a intenção era justamente a gente fazer esse tipo de corrimão que ele parecesse que ele está flutuante, né? Então, vocês podem observar que não existem pontos de fixação que interrompem essa iluminação. A gente fez um desenho aqui muito sutil, né? Onde os pontos que fixam ele, eles estão assim pequenos, precisos, né, muito bem ancorados, mas a gente poder ter essa iluminação aqui ao longo da escada, de um modo bem aconchegante também, que não é invasivo, né, e não prejudica as demais cenas. E um ponto bem bacana, né, a gente trazendo visibilidade para esse cortem da escada, que ele é lindíssimo, que é o mesmo elemento, né, porém aqui é porcelanato, que a gente tem ali nos brises da fachada. Ainda um pouquinho depois desse espaço, né, do hall de entrada, então indo, né, lembrando ali na planta que a gente só tem como um ambiente fechado a cozinha funcional, o lavabo, aqui a gente tem o lavabo, né, então ele fica um pouquinho antes ali do grande espaço integrado, e aqui também ele é um lavabo diferenciado, né, porque a gente tem um pouco do estilo industrial, né, elementos bastante suspensos, foge um pouco ao trivial, né, de uma bancada de granito, mármore, né, e às vezes um móvel MDF, né, então como a gente tem esses elementos vazados aqui, esses elementos também de texturas diferentes, né, entre esse ripado no cimentício, né, o seixo ali no fundo, e aí uma coisa muito bacana é esse jardim desse lavabo, que recebe igualmente uma iluminação natural. Então, a gente resolveu trazer uma iluminação aqui, também a gente tem só um ponto aqui com filtro âmbar, a gente resolveu trazer uma iluminação assim, mais mística, assim, sabe? Com um efeito diferenciado para trazer esse impacto, esse aconchego, né? E isso se associa a uma iluminação pontual, né? Com controle aqui de abertura, né? Dos fachos, para que a gente não tenha essa iluminação invadindo o jardim, né? Ou muito agressiva aí para o espaço, tá? E aí, iluminando o que a gente precisa aqui, que é a área da bancada. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o pavimento superior, para depois mostrar a integrada, que é a mais legal aí do projeto. Então, subindo as escadas aqui, como comentei, né, que a gente tem esse corrimão iluminado, né, todos esses efeitos aqui de sombras, né, então essas fotos aqui é para que vocês tenham um pouquinho da ideia, né, como é a experiência de subir essa escada com e sem esse corrimão iluminado, né. Eu particularmente gosto muito dele também apagado, tendo essa recepção desses contrastes, esse jogo de sombra aqui que a gente criou. Aí nós temos um corredor aqui dos quartos, né, que ele dá acesso a todas as suítes, são 4 suítes esse projeto, e algo que a gente ficou pensando, né, por ser um corredor longo, né, como a gente trazer também uma iluminação agradável, diferenciada, né, e que não fosse invasiva, sabe, porque pensando aí que uma pessoa, por exemplo, acorda de madrugada para ir para a cozinha, né, acorda muito cedo para ir trabalhar, ou à noite, né, tá passando para ir dormir, e aí se a gente acaba tendo muito ponto de luz no teto, né, uma luz muito clara, muito agressiva, isso incomoda, né, esse período de descanso, né, esse processo onde na relação fisiológica, né, a gente está entrando para o sono. Então, optamos por um rodapé invertido com iluminação. Esse rodapé ele é feito na alvenaria, um elemento próprio metálico ali, que ele é chumbado, e depois a gente vem com o LED nele, né? Que é um LED cobre, então ele permite uma iluminação um pouco mais leitosa, mais difusa. E aqui no outro layer, né, a gente tem só um pontozinho de MR11 voltado para a abertura das portas, tá? Que é uma outra possibilidade de cena, caso queira uma circulação ainda mais privativa, né, com uma iluminação mais fechada, tá? Nesse aspecto, assim, buscando realmente o conforto, né, inclusive na circulação. E aí aqui a gente tem um aspecto interessante, porque tirando a suíte master, né, a gente tem 3 quartos que eles têm a mesma tipologia e o mesmo projeto de interiores, tá? Então, a entrada dos quartos, ela corresponde a um ripado de madeira e a uma área que é onde a gente tem um closet. Então, optamos por uma iluminação linear para a gente ter uma claridade nesse closet quando necessário. Porém, imaginando que uma pessoa às vezes acorde à noite e quer só acessar o banheiro, né, o espaço de banho, ela acende apenas uma MR11, aqui também mais sutil, mais aconchegante, e ela tem esse espaço, né, e essa porta aqui,
ela é a porta para o banho da suíte. Na suíte master, né, e também até nas outras suítes, os clientes eles queriam uma iluminação assim mais simples, mais leve, né, nada que tivesse muita informação. Então a gente optou por plafons de iluminação indireta, que tem uma boa intensidade para a gente conseguir clarear o suficiente quando necessário. E aqui a gente não tem na foto, mas todos os quartos eles têm uma sanca com iluminação âmbar, que é justamente para um momento ali de acolhimento, de repouso, assistir um livro, descansar, relaxar, tá? Aqui a gente tem um closet, né, que se associa à suíte master, e aqui também foi um desafio um pouco interessante, né, porque pensamos ser bastante interessante a gente trazer uma luz para o que a gente precisa ver no closet, né, então são as roupas, né, o que está dentro dos armários, e muitas vezes a gente vê uma iluminação lindíssima nos tetos, mas quando a pessoa está na frente do armário, precisa entender o que existe ali, o que ela precisa para acessar, ela não consegue, né? Uma, porque o corpo projeta uma sombra, e duas, porque é a própria tipologia do armário, né? Então, como você tem os maleiros e tudo mais, muitas vezes essa área que fica escura. Então, os cabideiros iluminados, né? A gente optou aqui também por uma opção com sensor. Até no nosso Instagram tem um vídeo, né? De uma animação que mostra como esses módulos vão acendendo, né? Como que é o timer. Então, basicamente, aqui estão todos acesos, mas basicamente a gente abre a porta, o módulo acende, então a gente vê aquele módulo, né? Fechou a porta, deu alguns segundos, apaga, tá? Inclusive é bastante interessante também por conta de uma eficiência energética, né? Uma vez que a gente não precisa ficar ligando tudo, a cada vez que vai acessar, vai pegar alguma coisa dentro desse espaço. E como a iluminação complementar aqui, né? Pensando apenas na circulação, a gente tem um trilho, que nessa cena ele está apagado, mas existe um trilho, porque aqui a gente tem a porta do banho da suíte, né? Então, quando necessário, a gente consegue acessar desse modo também. E um ponto legal aqui é que, sem abrir as portas, os cabideiros não acendem, né? Então, o sensor é muito bem feito, bem inteligente mesmo, apenas quando abriu é que ele acende. Aqui a gente tem as cenas de um dos banhos das suítes, né? Então, os banhos, eles têm esse jardim vertical lindíssimo atrás das bancadas. Eles recebem uma iluminação natural zenital aqui. E aí, por ser um elemento também de destaque, né, de importância nesse espaço, nesses espaços, a gente pensou, né, como é que a gente vai trazer uma iluminação agradável aqui, mas que cria uma cena aconchegante para um banho, né, sem ficar muita informação, sem ficar muito vazio. Então, a gente optou por pequenos pontos aqui, né, de uma upline para a gente criar essa leve névoa de luz, assim, sabe? Mas bem sutil, bem agradável, que se complementa, né, com uma iluminação que ela vem de cima. E, por exemplo, a pessoa que quer um banho um pouco mais relaxante, ela pode só ligar o jardim, né? Ela consegue entender todos os elementos do espaço, principalmente do box, né? E sem ficar uma iluminação muito agressiva. E aqui vocês vão vendo que conforme a gente vai acendendo os outros pontos, né? Ao término, a gente tem um banho super claro, porém com todos os circuitos separados, né? Possibilitando que a gente tenha esse jogo de cenas, tá? Então, por exemplo, só o jardim vertical na primeira cena que é aceso, né? Na segunda a gente tem um ponto que ele é próximo ali da área da bacia sanitária. Depois a gente tem aqui um ponto que ele é para a cuba, né? E esse daqui é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, porque pensando novamente, né? Às vezes você vai usar o banho de madrugada, né? Você não quer muita luz, né? Você quer só um ponto sutil, agradável. E depois uma iluminação que a gente tem aqui voltada para o box mesmo, mais difusa. E esse é o efeito que a gente tem quando a gente olha, por exemplo, esse jardim iluminado e essa cuba iluminada apenas com a luz esculpida no porcelanato. Aí aqui a gente tem a circulação, né, a sacada dos quartos, circulação que seria como uma circulação externa, né? Então, isso tem uma ligação com todos os quartos aqui, e a gente optou por colocar apenas alguns pontos de luz, no caso da necessidade de precisar transitar aqui, né? Porque a gente não queria que tivesse muita iluminação nesse teto, nesse espaço, de forma que isso brigasse, competisse com a iluminação que a gente tem nos brises, né? Inclusive, quando esses brises estão acesos, a gente tem uma iluminação uniforme muito interessante aqui nessa circulação. Aqui a gente tem um porcelanato, né? E, novamente, um forro de madeira tauari. Então, são pontos pequenos, estratégicos, assim, dispostos
ao longo dessa circulação. E aqui, para valorização de um brise, né, de um elemento vertical, tá? Que ele é metálico, mas mimetiza madeira. E aqui ele serve para privacidade do banho suíte, que igualmente tem um vidro do box aqui. E aí, a área social, né, que é a grande esperada aqui do nosso projeto. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, senão ele vai estar no nosso Instagram. Opa. Acho que não vai dar para dar play no vídeo, mas depois eu compartilho com vocês. Aqui é a área, então, social, que é toda a área integrada desse projeto. Quando a gente passa ali pela Jabuticabeira, né, e a gente para e olha para esse espaço, é essa cena que a gente vê aqui. Então, ele é um espaço que, novamente, né, ele conecta a sala de jantar, ele conecta um lounge privativo que está aqui, né, que é um espaço para um drink, né, que se associa ao bar que está aqui. Todas as ilhas, né, então aqui a gente tem a cozinha gourmet, aqui a gente tem um espaço gourmet com churrasqueira, e aqui a gente tem um espaço que é para jogos, né, por isso uma iluminação linear um pouco mais forte. E aqui uma proposta, né, que pensamos e que foi um conceito partido para esse projeto, foi como a gente fazer com que um espaço que ele é totalmente conectado, interligado, ele tivesse uma individualidade entre esses usos, mas ao mesmo tempo pudesse se conectar quando assim fosse o desejo, né? E a iluminação, ela possibilita isso. Então, a gente pensou cada um dos espaços com efeitos de luz e estratégias pontuais para eles, e depois a gente pensou num layer de iluminação difusa, né, considerando tanto uma luz pontual quanto os perfis de LED, então, essa iluminação linear que vocês veem aqui, para que a gente tivesse uma conexão de todo esse espaço, uma integração entre todos esses usos, tá? E eu vou explicar um pouquinho os efeitos aqui agora para vocês. Então, por exemplo, aqui nós temos todas essas cenas ligadas, né? Igualmente aqui é um pouco mais para a lateral desse espaço. Aqui nós temos uma iluminação inferior, essas ilhas, as duas ilhas seguem esse mesmo tipo de iluminação, né? Houve uma usinagem nessa madeira para que a gente colocasse, embutisse um perfil de LED, que são pendentes, né, da Atimo, que são em lâmina natural de madeira, então conversam com esses outros elementos aqui. E também uma iluminação linear dentro dos nichos, né? Aqui a gente teve o desafio de embutir uma iluminação linear no nicho de porcelanato, né? Foi algo bem difícil de fazer, porque é diferente da madeira, né, da alvenaria, da marcenaria, que são elementos maciços, assim, né? Aqui a gente tem um elemento totalmente oco, né? E que tem que tomar muito cuidado, porque é um elemento frágil. Mas deu certo, a gente conseguiu fazer. E aí a gente considerou aqui fazer uma iluminação em L, né? Então, na cozinha gourmet, a gente tem isso da direita e vem no plano horizontal, e no espaço ali, que é o espaço gourmet com a churrasqueira, a gente tem da esquerda vindo para o plano horizontal, né? Como se elas também estivessem buscando se encontrar, essas duas linhas. E aqui na cozinha gourmet, a gente tem essa iluminação inferior, também à ilha, né? Fazendo uma iluminação assim mais leve, mais aconchegante, muito, muito interessante para ser utilizada mais à noite. Aqui para iluminação, né, para uma situação de uma iluminação mais funcional, né, então pensando nas refeições, o preparo de um alimento, a gente tem aqui lâmpadas R111, né, 24 graus de abertura, que a gente consegue deixar isso bem homogêneo. Aqui alguns efeitos, né, então quando a gente tem, por exemplo, apenas os pendentes acesos, a gente tem essa ambientação, tá, essa sensação. Aqui os demais layers de luz também estavam apagados, tá? Quando a gente acende, por exemplo, daí deixa tudo apagado, mas acende apenas a ilha, a gente tem esse efeito aqui, então também uma bancada flutuante, né, conversando com o elemento lá que explicamos na entrada. Isso é uma coisa que a gente gosta de fazer muito, né, então unificar as diferentes linguagens do projeto entre elas, né, para que a gente entenda o projeto como um todo e não como partes que se somam apenas. E aqui a gente tem o layer, né, de uma iluminação mais difusa, junto com essa iluminação aqui da ilha, né,
junto com a iluminação ali pontual. Ó, então aqui, como eu expliquei, essa sensação de fazer com que as linhas se encontrassem, né? Dialogando um pouco até também com essa iluminação linear que a gente tem, que aqui é um ponto bem interessante, que a iluminação difusa linear desse espaço, a gente optou por colocar cabos de aço a distanciar 20 centímetros do forro de madeira. Apenas para ter esse efeito assim suspenso, né? E não incomodasse muito visualmente a questão do forro aqui, que é um forro muito bonito, muito bem trabalhado, né? Então, pensamos que quanto menos coisa a gente tivesse nesse forro aqui, melhor seria. E aqui é a sala de estar. Então, aqui está a nossa famosa jabuticabeira, né? Para vocês se entenderem aqui também em relação aos ambientes. E aí, na sala de estar aqui, a gente tem essa luz difusa que ela permeia até aqui, né? Mas, igualmente, a gente tem uma luz mais pontual quando o cliente deseja ter algo mais confortável, mais sutil. Então, esse daqui foi um dos elementos, assim, muito importantes para a gente fazer com que houvesse uma conexão entre todos esses usos, né? Todas as ideias dentro desse espaço. Aqui é uma cristaleira barzinho, né? Que eu expliquei para vocês que ela conversa com o espaço de lounge ali, um pouco ao lado da mesa de jantar. Então, também ela tem uma iluminação própria, né? Que cria um efeito, inclusive aqui se associando a um espaço de jantar, né? Os clientes não queriam um pendente na mesa de jantar, queriam algo assim que tivesse uma integração, né, no campo visual e não muitas coisas penduradas também ali, que tirasse toda essa conexão, né, entre os ambientes. E aqui algo também muito, muito, muito legal desse projeto, que é um perfil de piso, né, perfil de LED embutido no piso, que ele vai acompanhando todo o desenho das esquadrias aqui, né? Ele faz aqui um elemento que fica entre o terraço e a parte interna, né? Essas esquadrias aqui, elas abrem muito, né? Então, a gente consegue total integração ou, né, parcial, de acordo com a intenção. Aqui, por exemplo, estava aberto, estava integrado. E aí é um desenho de luz, novamente, que além de acompanhar a arquitetura, né, como estava contando ali para vocês, ele também acompanha um pouco do desenho dessa iluminação que está suspensa por cabos de aço aqui. Então, a gente tem essa cena aqui quando a gente, por exemplo, olha de fora para dentro. Aqui um detalhe um pouco mais próximo, né, da iluminação do piso. E aqui onde a gente tem o deck, né, que é o solário. Então, a gente consegue visualizar todos os elementos, né, conectados, interligados, né, toda a iluminação difusa que falamos. E aqui é uma escada que descendo a gente tem ali toda aquela área de piscina, né, que está na segunda planta do projeto que eu mostrei para vocês. Então, aqui a gente optou também por uma iluminação difusa, né, com controle de intensidade, apenas para que a gente pudesse, né, clarear bem essa circulação, né, deixar ela bem iluminada, mas sem nada que fosse muito agressivo ou incomodasse a área aqui do terraço, né, que um dos objetivos dessa área era curtir justamente à noite. Então, aqui é o caminho que vai lá para a parte dos ambientes, né, que compõem a área da piscina. Aqui é apenas uma iluminação, né, uma foto, né, com foco para os balizadores que utilizamos, né, o balizador de ring, que ele tem todo um anel de luz ao redor dele. E aqui a piscina, que comentei com vocês, que ela tem uma borda infinita. A gente, quando começou o projeto, a piscina já estava num nível bem avançado, então já tinha alguns pontos definidos aqui com a posição deles. Então a gente trabalhou, inclusive, com produtos da Uberlite. E a piscina, né, ela dá essa vista aqui maravilhosa, né, para o fundo. Então a gente tem uma vegetação, né, aqui estava uma cena mais à noite, mas de dia aqui tem bastante verde, bastante céu, é bem bonito. E para a vegetação ao redor, conversamos com a paisagista, né, e a gente optou por estar trabalhando com uma iluminação âmbar também, né, e novamente associando com a linguagem lá que a gente tem interna, que é a iluminação da jabuticabeira. Então a gente cria até um contraste de cores interessantes aqui, né, entre o verde da piscina, né, com essa iluminação quente, e o âmbar que está ao redor. Também com controle de ofuscamento, né, para que a gente fizesse uma cena aconchegante,
mas sem ter uma iluminação que fosse invasiva, desconfortável. E aqui é uma mesa que tem no terraço, né? Então, a gente, eu acho que conseguiu atingir bem esse objetivo de ser um espaço que possa curtir a noite, o entardecer, né, de modo agradável, aconchegante. Aqui é uma cena curiosa que a gente vê ali da circulação externa, né, olhando a casa, né? Então, a gente, eu acho que conseguiu criar um belo destaque aqui para o elemento vazado, né? Que são esses brises. E aí ele pode tanto também assim influenciar nessa iluminação aqui dessa área inferior, né? Como ele pode ficar apagado, tá? Mas ele por si próprio aqui, ele é um desenho da arquitetura, né? E aqui olhando do jardim, né? Toda essa estrutura aqui. E é isso. Essa é a Casa Brise, para vocês conhecerem um pouquinho. E no nosso Instagram tem alguns vídeos, né, algumas animações, e quem quiser saber um pouquinho mais do projeto, depois pode me perguntar, né, aqui tem os nossos contatos, que vai ser um prazer tirar as dúvidas e conversar um pouquinho mais sobre esse projeto, essa experiência. Muito bom, Carol, parabéns. Eu quando olho um projeto desse, eu falo, puxa, que bacana, eu nunca seria capaz de fazer um negócio desses, porque, né, envolve muita coisa, né, envolve um lado técnico, de saber onde colocar a luz, e principalmente o lado artístico, né, que é uma arte, na verdade, né, junta a arte com a técnica, e é um negócio bastante complicado. Um dia ainda vou aprender a fazer um negócio desse daí. Parabéns. Parabéns pelo projeto. Olha, eu anotei algumas perguntas, se você me permite. Claro. Olha, eu vi muito no projeto iluminação e sinalização. Eu estou correto ou não? Em relação aos espaços, às circulações, nesse sentido? Uhum. Sim. Está correto sim, Vicente. Uma coisa que eu acho muito interessante, né? Eu penso a cada projeto, né? A gente até tem como um mantra aqui também, né? A gente brinca com isso, mas o iluminado que precisa ser visto, sabe? Então, por exemplo, que é o que eu comentei ali na circulação dos quartos, né? É importante que a gente veja as portas, que a gente veja o caminho, né? Isso faz, eu acho que com que a gente consiga contornar uma iluminação muito intensa, muito agressiva, sabe? E aí associando isso, né, aos aspectos da saúde, né? Porque a iluminação a gente gosta muito, né? A gente sabe que agrega valor, né? Cria essa experiência, porém, se ela tá demais, né? Se ela tá além do necessário ali, ela vai criar um impacto, né, fisiológico, às vezes vai fazer com que a gente não se sinta bem emocionalmente dentro do espaço, né? Então, acho que tem que pensar em todos esses cuidados, né, da otimização, da beleza, né, da estética, mas sempre cuidando ali com a saúde, né? Então, quando a gente traz essa iluminação como uma balizadora, como mais próximo de um elemento, como um meio indireto, acho que a gente consegue trazer cenas assim que elas ficam mais aconchegantes, sabe? E mais saudáveis. Não, sem dúvida, porque, como a gente sabe, né, quanto menos luz à noite, melhor, né? Então, Exatamente. Esse projeto, ele traz isso, né? Ele traz, vamos dizer, a quantidade de luz na medida certa, né? À noite, né? Lógico, principalmente à noite, né? Sim. Exatamente, porque a gente acende a luz à noite, né, Vicente? Assim, de dia é raro a gente precisar de uma iluminação artificial, né? Se a gente está precisando muito de iluminação artificial de manhã, é porque a arquitetura está errada, né? Porque não deveria precisar, né? Então, a arquitetura, quando ela é bem pensada, né, a gente garante, né, que se tenham as aberturas, né, associação com o movimento, né, do sol ali, sabe? Então, sem dúvida, menos é mais, né? Exato. Então, aí isso me lembrou uma outra pergunta, que é o seguinte: você, quando vai fazer um projeto desses, até onde você ouve a equipe de arquitetura e ouve o cliente final? Como é que funciona isso? Legal, essa é uma ótima pergunta.
E eu acho que também é curioso, né? Porque, via de regra, né? Quando a gente tem muitos projetos, muitos projetistas dentro de um espaço, né? Tende a ser maior a necessidade de compatibilização, né? De discussões, de conversas, né? E também eu acho que o que agrega muito, né? Para se alcançar um bom resultado é justamente ter essa disposição, sabe? De sentar, conversar, dizer, olha, nossas ideias são essas, o que vocês acham, né? O que vocês pensam? Vocês têm alguma sugestão? E é claro que a gente não vai colocar em xeque a técnica, né? Ou deixar de considerar aspectos técnicos que a gente sabe que são importantes, né? Mas, por exemplo, a gente gosta sempre de ter um briefing bem detalhado com os clientes, então entender como é que eles usam esses espaços, o que é importante para vocês, como que é a rotina de vocês, né? Dentro disso que está projetado, porque entende-se também que quando chega um projeto de arquitetura na nossa mão, né? Seja residencial, comercial, né? Até industrial, a gente faz. A gente sabe que muito antes desse chegar desse projeto, existiram diversas conversas, discussões, né, decepções e alegrias. Então, a gente também tem que respeitar essa bagagem que vem, né, e não chegar ali no nosso momento e falar, eu não preciso saber disso, eu vou projetar isso como se fosse uma tela em branco, né. Eu acho que até um conceito de tela em branco é um pouco errôneo, né, a gente ouve muito da arquitetura, mais uma tela em branco, mas nunca é uma tela em branco, né. Porque mesmo que seja, às vezes, um terreno, uma edificação nova, que seja, existem histórias antes ali, né? E o que esse entorno me diz, né? O que esse sol me diz, sabe? O que as pessoas que habitam aqui estão me dizendo, né? E aí, hoje, né, também em relação ao assunto da própria poluição luminosa, né? Que a gente sabe que é um assunto extenso, né? Para a gente não entrar aqui, mas que a gente tem que cuidar, né? Então, é importante a gente entender o que a arquitetura pensa, o que o cliente quer, o que faz sentido, né? Saber falar não também, olha, não dá, não faz sentido, não funciona, porque senão a gente pode comprometer esse resultado final, né? Mas a gente gosta sempre de ter essas conversas, né? Fazer acontecer desse modo, sim. Legal. Você falou na apresentação sobre cenas, né? Acho que creio no banheiro, na área social. Essas cenas, elas são controladas como? Tipo interruptor ou tem um controle? A casa é toda controlada, o sistema de controle. Como é que foi feito isso? Perfeito. A casa toda ela tem automação, tá? Com exceção de ambientes, por exemplo, como área de depósito, né, área de serviço, que daí é uma coisa um pouco mais simplificada. Entretanto, por ter automação, ele tem tanto interruptores ali inteligentes, né? Então, tem interruptores que eles já foram feitos com cenas. Então, por exemplo, eu quero a cena banho, né? Então, isso já associa, por exemplo, o espaço do jardim vertical, né? Com aquela área ali que eu expliquei, que próximo do box, você tem só separação pelos vidros, né? Então, por exemplo, eu quero a cena bem-vindo, né? A gente já tem ali iluminação de entrada com a jabuticaba, né? Os degraus iluminados. Então, os interruptores, eles são pensados de acordo com as cenas que nós sugerimos, né? Nós projetamos, né? Nós, enquanto equipe de iluminação, tá? Mas aí foi tudo sempre pensado pela cena, né? Então, a gente foi lendo a arquitetura e entendendo, né? Que cena vai fazer sentido quando eu entrar nessa casa, né? Em relação a esses circuitos que se somam para criar esse cenário, porque a cena é isso, né? Elas são circuitos somados em intensidades controladas que criam um cenário, né? A cena é reflexo de um cenário. Então, quando a gente imagina, né, que a gente entra no espaço, imagina o que eu quero que seja visto aqui, o que eu quero ver, né? E também isso conversa um pouco com a questão da hierarquia, né? Tanto na arquitetura quanto na iluminação. E a iluminação tem esse poder muito forte de estabelecer uma hierarquia visual, né? Então, a jabuticabeira ali que eu comentei, né? Ela não é uma simples coisa ali naquele espaço, né? Uma jabuticabeira, inclusive, de 40 anos que foi parada daquela casa, né? Então, foi algo muito pensado, muito preciso. Então, seria negligente da nossa parte, né? As pessoas entrarem naquela casa e falar, ok, tem uma jabuticabeira aqui e segue a vida, né? Então a gente sempre pensa, né? Que cena que eu gostaria de ver, né? E eu me coloco um pouco nessa posição, né? Se eu estivesse nesse espaço entrando, curtindo, cozinhando, o que eu gostaria de ver? Como eu gostaria de ver, né? Eu acho que isso responde como iluminar, sabe? Ok, muito bom. Olha, mais uma pergunta final, então, para a gente. Eu vi que você privilegiou cores quentes, né, nos ambientes, né?
Alguma outra preocupação quanto à qualidade de luz ou só ficou realmente na temperatura de cor? Não, muitas preocupações, justamente pela questão circadiana, né? Então, a gente sempre trabalha, assim, em ambientes de descanso, de repouso, com 2.700 kelvins, luz âmbar, né? Que a gente tem ali 1.800, 2.000, né? De acordo com uma variação de mercado. Sempre com controle de intensidade também, né? Justamente pensando para que se tenha menos luz, menos intensidade, né? Então, a gente não provoque, né, essa supressão da melatonina, né, a supressão do momento ali de descanso pelo excesso de iluminação, sabe? Então, eu acho que a iluminação quente, ela já é uma obrigação, digamos assim, no ambiente residencial, né? Não tem sentido você estar trabalhando com iluminação neutra ou branco-fria, num ambiente onde requer acolhimento, né? Requer ser seu espaço ali, né? E aí eu acredito de fato muito nisso, né? A gente tem que sentir bem na nossa casa. Então, ali, além da questão estética, mobiliário e tal, tem que ter as nossas memórias, tem que ter as histórias que a gente vive, né? Então, e a gente tem que estar ali numa simbiose onde aquele espaço nos acolha, né? E não, às vezes, nos deixa agitado, incomodado, desconfortável, sabe? E você acorde à noite que você fala, eu vou ali só pegar um chá, e de repente você não consegue mais dormir. Então, a gente tem muito desse cuidado, sabe? Para trazer uma iluminação saudável, né? Que é o mesmo que a gente, por exemplo, hoje em ambientes comerciais faz, né? Ambiente comercial, que a gente tem que ter uma iluminação circadiana, não pode não ter, sabe? Porque pensando que as pessoas estão ali numa longa jornada, né? De trabalho, manhã, tarde, noite, você não pode submeter essa pessoa, por exemplo, a uma iluminação neutra ou branco-fria, né? E a gente hoje ainda vê esses espaços, né? Sem dúvida. Ok. Bom, Carol, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Foi muito bem feito e muito bem explicado, né? Você cobriu todo o projeto de uma forma bastante objetiva. Eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir esse vídeo vai gostar muito da forma, né? Não só do projeto, como da forma que foi apresentado, tá? Então, eu gostaria de pedir a você, se você tem alguma consideração final antes de nós terminarmos, por favor, fique à vontade. Legal, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer poder gravar com vocês, poder explicar um pouquinho desse projeto que a gente tem muito carinho, né? Porque foram muitos desafios, uma obra complexa, né? A gente ficou 1 ano e 2 meses, eu acho que acompanhando essa obra, né? Então foi mais do que a gente geralmente tem nos nossos processos, né? E aí para a gente poder também contar um pouco, né, sobre essas experiências, assim, é muito gratificante, né? E como eu comentei com vocês, né, assim, a gente acredita muito que o conhecimento tem que ser compartilhado, né? Então, para quem se sentir interessado, quiser saber mais, tiver uma dúvida, quiser aprender como algo foi feito, nos procure, porque vai ser um prazer, sim, sabe? Tomar um café, se possível, ou a gente bater um papo, né? E poder contar um pouquinho mais aí, passar adiante também algumas coisas aí que fizemos, né? Que aprontamos nesse projeto. Então, muito bem. Olha, o contato da Carol está aí, de novo, né? Então, todos os contatos estão aí. Ela se dispôs a atendê-los, então, está aí, muito bem. Bom, Carol, então, um abraço para você, prazer muito grande ter feito essa live com você e esperamos outras oportunidades no futuro, tá bom? Legal, muito bom, Vicente. Prazer é todo meu. Muito obrigada ao pessoal da Conai. E que sim, que a gente possa ainda criar muitos projetos, né? Trazer muitos cases, muitas aventuras aí, compartilhar bastante. Ok, abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Ok, então com isso terminamos mais uma edição do Conversas Iluminadas aqui do Conai. Agradecendo mais uma vez a Uberlite pelo apoio. E em breve estaremos aqui para mais uma edição do Conversas Iluminadas. Então, até logo e até a próxima.